Meus amados, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos ler os versículos 7 a 18. Nós estamos estudando sobre a vida cristã nos lugares celestiais. E esta é uma porção que ultimamente nós temos examinado aqui, em especial nas quintas-feiras. Então vamos mais uma vez ler estes textos. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não procedente de nós, que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo por todas as partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Mas tendo o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: criei, por isso falei. Mas também cremos, por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente convosco. Porque tudo padecemos por amor de vós, para que a graça que por meio de mais e mais pessoas se estende, faça superabundar ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desmaiamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova-se de dia em dia, porque essa leve tribulação momentânea produz em nós uma medida que supera toda a medida, um eterno peso de glória. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são temporárias, e as que não se veem, eternas. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no bendito nome do Teu Filho Jesus, nós nos encontramos reunidos mais uma vez, e aqui, Senhor, te pedimos, encarecidamente, vem abrir, Senhor, a vida desta palavra para dentro de nós, para que possamos receber, Senhor, esse jorrar de vida que nos transforma, que nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, que fortalece a nossa fé, para que possamos caminhar com mais alegria, com mais gozo na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, nós encarecidamente te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, eu creio que todos já sabem, o tema que nós temos estudado aqui é sobre a vida cristã nos lugares celestiais. O texto áureo, onde nós temos baseado todos esses estudos, em cada oportunidade que estivemos juntos, está agora em Hebreus capítulo 8 e os versículos 1 e 2, onde o escritor diz: o essencial de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote sentado à destra da majestade nas alturas, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo
que erigiu o Senhor e não o homem. Então, estes textos, eles são a base de tudo aquilo que nós temos visto até aqui. Agora, meus amados, eu creio que aqueles que têm acompanhado devem se lembrar muito bem que uma outra porção que nós estudamos foi aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 1 a 9. Foi o estudo da última quinta-feira. Fizemos uma rápida abordagem aqui nestes textos. E foi justamente nesse ponto que paramos. E agora, acabei de ler com vocês, inserindo o versículo 7, propositadamente, porque ele faz parte desta seção, da divisão deste capítulo 4. O assunto do capítulo 4, ele inicia bem na parte inicial mesmo, bem na parte ali dos versículos primeiros do capítulo 3 e todo o capítulo 3, aí depois a primeira seção, a primeira porção do capítulo 4, que vai os versículos 1 a 6. O tema, nós poderíamos colocar assim, o tema deste contexto todo que inicia ali no capítulo 3 e vai até o capítulo 4, versículo 6, nós podemos chamar o ministério do Espírito. O ministério que tem uma glória maior. E Paulo vai abordar em todos estes capítulos, 3 e 4, e também o 5, usando uma maneira, um estilo de exposição chamado o estilo paradoxal. Porque ele coloca como num quadro de um lado um assunto e no outro quadro outro assunto. Ele cria esse paralelismo. E esses paralelismos, essa forma de linguagem, ela é tanto ilustrativa como explicativa. Isto é, inevitavelmente, quando você coloca as duas linhas da exposição, já fica explicativo. E é justamente isso. Ele coloca um ponto e o contraponto. E aqui ele faz uma aplicação clara sobre aquilo que está no seu coração. Mas não temos tempo de abordar todo esse contexto para estudarmos sobre a glória do ministério do Espírito. Talvez isso faremos numa outra oportunidade, se o Senhor permitir. O que desejo aqui, nesse momento, é fazer uma exposição de todos estes versículos que acabamos de ler. Vamos para o versículo 7. Mas temos este tesouro. Então, este vocábulo, este, por si só, já implica muitas coisas. É como se ele estivesse mostrando algo. Significa que essa palavra tem um peso muito grande no texto. Posso até dizer assim, essa expressão este carrega em si todo o contexto. Ora, ele está falando temos este tesouro. Agora, o que é o tesouro? Você pode gravitar em torno de muitos assuntos aqui. Porém, se você abordar de maneira hermenêutica, eu quero dizer, de maneira bíblica, este tesouro em vaso de barro, e ele diz, ele está mostrando algo, ele está falando de algo que está evidente ali. Você vai ver que é o ministério do Espírito, está aqui no versículo 1 do capítulo 4. Por isso, tendo nós este ministério, está vendo este ministério? Então ele está falando temos este tesouro em vaso de barro. O que é o tesouro aqui no vaso de barro? O vaso de barro somos nós. Não perca essa frase de vista, que a gente vai precisar dela aqui para discorrer os demais versículos. Então o que nós temos aqui? Este tesouro é o ministério do Espírito. E no capítulo 3, ele vai dizer que o ministério do Espírito, ele tem uma glória maior. Ele usa a ilustração do ministério de Moisés, especialmente aquele tempo que Moisés passou no Monte Sinai, quando ele subiu 11 vezes no monte. Ele teve 11 experiências com Deus, ele teve a visão da casa de Deus, do sacerdócio espiritual. E por último, ele ousa ter uma visão profunda da glória de Deus. Ele teve uma visão parcial, mas ele teve, não foi uma visão total. E aí Paulo vai dizer que se foi glória aquele momento, aquelas experiências,
muito maior é a glória que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma realidade maior, que é o ministério do Espírito. Se teve glória o ministério de Moisés, muito mais glória tem hoje a vida da igreja, por causa do Espírito que veio nos habitar. E então, não quero entrar nesses detalhes, como disse, perderíamos, não é perder, mas gastaríamos muito tempo aqui, e por isso eu não desejo fazer. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Então ele vai falar algo muito glorioso. Eu vou usar aqui para a exposição a Bíblia Revista Atualizada. Na minha leitura eu usei a Reina Valera. Agora, para a exposição eu vou usar a Revista Atualizada. Então diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos, ou procedente de nós, como está na Reina Valera. Aí, na Reina Valera diz assim, que em tudo, porque eu não sei, mas me parece, vocês podem me corrigir, porque a maneira que eu coloquei aqui, eu devo ter colocado um ponto sem perceber. E na Reina Valera tem apenas uma vírgula, procedente de nós. Isto, preste atenção. Na sua Bíblia tem o quê? Uma vírgula também, um ponto. Na atualizada, ou corrigida. Tem um ponto. Ótimo. Então, na verdade, irmãos, não tem um ponto. Não tem nada de ponto aí. Porque ele continua. Aí, na Reina Valera, fica muito explícito. E diz assim, e não procedente de nós, que... Está vendo? Estamos atribulados em tudo. Então segue, isso de maneira gramatical soa melhor, porque ele segue o mesmo assunto, porque ele vai ligar aqui a questão do vaso de barro com as tribulações, com os apuros, com as perseguições, com o abatimento, que são as 4 palavras que ele relaciona diretamente com a nossa vida terrestre. Então vamos lá, em tudo atribulados, aqui eu vou usar já na atualizada. A palavra atribulados aqui fala de prensados, pressionados com firmeza, como se prensa a uva, esmagados. Então ele diz assim, em tudo, nós somos esmagados, nesse vaso de barro, nós somos esmagados. Mas também não esqueça a excelência do poder, não esqueça o tesouro. Temos, mesmo sendo atribulados, irmãos, nós não perdemos, nós temos um tesouro. Nós somos prensados, nós somos atribulados. Paulo usou esta palavra atribulados 3 vezes nessa segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios. Eu vou citar apenas uma, que está no capítulo 7, o versículo 5. Ele diz assim: porque quando nós chegamos à Macedônia, aí ele diz, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Aqui está a palavra atribulados. Aí ele segue dizendo, lutas por todos os lados, lutas por dentro e temores por fora. Está vendo? Então, como que o Espírito Santo interpreta isso? Como que o Espírito Santo interpreta isso? O Espírito Santo interpreta isso da seguinte forma. Quando você pega a palavra tribulados, aqui, me perdoe, no capítulo 4, então ele te dá essas referências. Então o que indica isso aí, irmãos? Indica algo muito especial, mas muito especial. Ele vai ampliar a interpretação do texto. Então, quando ele diz aqui, atribulados, então nós sabemos que a palavra atribulado significa apertado com firmeza, esmagado. Então, nós podemos acrescentar assim, esmagados por dentro, esmagados por fora, porque você ampliou a revelação do vocábulo, aquilo que ele está dizendo no texto. Então, atribulados, nós somos pressionados, afligidos, esmagados por dentro e por fora, porém não angustiados. Olha essa palavra angustiados, a palavra aqui traduz assim, não encolhidos. Nós não ficamos encolhidos,
Nós podemos ser esmagados por dentro, por fora, mas não encolhidos. E por que não ficamos encolhidos? Você pode estar encolhido porque te falta a palavra de Deus para você reagir. Sabe por que muitas vezes ficamos encolhidos? Porque nós temos ignorado a palavra de Deus. Nós temos desprezado a palavra de Deus. Para nós vale muito mais o que sentimos do que aquilo que Deus falamos. Então, irmãos, aí o que acontece? Nós oramos pelas nossas lutas. Nós oramos por aquilo que nos esmaga. Nós oramos por aquilo que nos aflige. E nós não sentimos a resposta. E por que nós não sentimos a resposta? Porque Deus não responde um coração que não crê na sua palavra. Não é porque você ora e toda a sua oração tem que ser respondida. Oração, ela tem que ser um ato de fé. O mais elevado ato de fé é a oração. Então nós achamos que oração é um blá blá blá, falar com Deus. A oração é falar com Deus, mas não é um falar qualquer, é um falar de quem crê. E como eu sei que eu creio ou não? O primeiro ponto significativo para você avaliar a sua fé é o quanto você dá atenção àquilo que a Bíblia diz. Então o que a Bíblia diz? Olha como sua fé, ela vai se unir à palavra, ela vai ser alimentada pela palavra, fortificada, isso vai tocar Deus. É quando você olha e vê que você está sendo esmagado por dentro, por fora, afligido, pressionado. Mas você diz assim: Senhor, eu estou passando uma luta tão difícil. Eu estou passando um momento tão difícil da minha vida. Paulo chega a dizer assim, no outro texto, que ele chegou ao ponto de quase desesperar da sua própria vida. É como se ele chegasse ao ponto de abrir mão da sua vida. Dizer assim: agora eu prefiro morrer do que continuar passando essas provas. Aí ele chega a dizer daquilo que ele passou na Macedônia, das lutas que ele passou na Macedônia. Então, se você estudar a experiência de Paulo em Tessalônica, porque quando ele fala da Macedônia, ele fala da região que envolvia toda a Macedônia, o Império Grego, envolvia a cidade de Tessalônica, a cidade de Corinto, todas essas cidades, embora Corinto estivesse na Acaia, que era uma outra região, mas tudo que ele passou dentro desse contexto. Você vai ver que Paulo sofreu apedrejamento. Lá em Tessalônica, ele sofreu um terrível apedrejamento. Me perdoe, lá em Tessalônica foi em Listra que ele sofreu o apedrejamento. Deixe-me corrigir isso aqui. Lá em Listra ele sofreu um terrível apedrejamento. Lá em Tessalônica ele sofreu uma terrível resistência. Os tessalônicos chegaram a perseguir Paulo. Tanto ódio que eles tiveram dele. Então ele chega a dizer que ele estava a ponto de desesperar ou de abrir mão da sua própria vida. Lutas, irmãos. E muitas vezes nós passamos isso. Mas a nossa oração, ela passa a ter sentido quando você olha para a palavra e você pode dizer: Senhor, eu estou passando tudo isso e não tenho forças para continuar. Mas uma coisa eu tenho, Senhor, uma fé que é do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé, ela está na Tua palavra, que diz que nesse vaso de barro eu tenho um grande tesouro, que é o ministério do Teu Espírito Santo. E por causa do ministério do Teu Espírito Santo, eu posso estar sendo pressionado, mas eu não vou me encolher, eu não vou me reduzir, eu não vou virar pó, porque eu sei que maior é aquele que está em mim. Você vê que muda tudo. Aí ele diz, angustiado. 2 vezes Paulo vai usar essa palavra angustiado aqui na segunda epístola aos Coríntios. Vou citar uma que está lá no capítulo 6 e no versículo 12. Ele diz assim: não tendes limite, porém não angustiados. Não tendes limite, nós não estamos limitados, irmãos. Nós não estamos encolhidos. É isso que você tem que entender. As nossas lutas, elas provam o nosso caráter. Deus trata conosco. Deus usa as lutas, irmãos, para tratar com o nosso ego, para tratar com a nossa carne, para tratar com a nossa fé. Ou não? Claro que sim. O ímpio sofre a consequência dos seus males. E qual é o propósito do sofrimento de um ímpio? Digo para vocês, irmãos, o propósito do sofrimento do ímpio é que não tem propósito. Ele sofre porque ele tem que sofrer.
O cristão não. O cristão não, irmãos. Se nós dissermos o contrário, nós precisamos jogar a Bíblia fora, dizer esse livro não tem valor. O cristão sofre por 3 causas. Ele sofre por causa do seu ego. Esse ego que não converte. Esse ego que não rende a cruz. Ego ferido, ego doente. O eu. Irmãos, preste atenção quando a gente fala de nós. Quando a gente vai contar a história, eu. É ego. Esse ego está à flor da pele. Quando a gente vai falar dos nossos problemas, o ego está à flor da pele. É coração que não é quebrantado, não é rendido. A gente não fala diretamente, mas quando a gente está sofrendo, a gente se coloca como a vítima de Deus. Deus é mau e nós somos os coitados. Às vezes, você não fala isso diretamente, mas é o que você guarda no seu coração. Isso está errado. É ego doente, ego ferido. Sofremos também por causa dos nossos pecados. Quando sofremos por causa do ego, Deus quer nos levar ao quebrantamento. Mas quando sofremos por causa dos nossos pecados, Deus quer nos levar ao arrependimento. Então você vê que existe um trabalho de Deus em nossos sofrimentos, e tem 3 caminhos: quebrantamento por causa do ego, arrependimento por causa dos pecados, e amadurecimento quando sofremos por causa da nossa fé, quando Deus quer fortalecer a nossa fé, quando Deus está trabalhando mais e mais o nosso relacionamento, e sofremos por causa de Cristo, sofremos por causa da palavra, sofremos por causa da vida de Cristo. Aí é perseguição, quando você começa a se sentir perseguido, em muitas situações. Então sofremos por 3 causas: por causa do ego, por causa do pecado, por causa de Cristo. E aí Deus visa 3 coisas: quebrantamento, arrependimento e amadurecimento. Então ele diz aqui, nós estamos sendo, a palavra, atribulados, mas não encolhidos. Nós não estamos sendo limitados. Deus não está te limitando, Deus está te ganhando. A vida de Cristo está expandindo. Este é o ministério do Espírito. Este é o tesouro em vasos de barro. Agora vamos mais. Perplexos. Aqui é perder os recursos, estar em dificuldades, achar-se perdido, não saber o que fazer. Chegar um momento que você não tem alternativa. Chega um momento que você não tem um caminho, você não tem saída. Você já se encontrou assim. No momento que você não se vê, não tem saída. Você não procura nem a luz do túnel, você está procurando é o túnel. Nem o túnel tem. Então você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? É esta palavra aqui, perplexo. É uma palavra que ocorre somente aqui em toda esta epístola. Aí ele diz assim, porém não desanimados. Ele diz, aqui a tradução dessa palavra, não ter esperança. Nós não estamos completamente sem esperança. Nós não estamos em total desespero. E por que nós não estamos em total desespero? Porque em situações aonde você não tem caminho, você não tem saída, você não vê uma porta, você não encontra uma alternativa, e a Bíblia diz que você não está completamente sem esperança. Como, irmãos? Como um cristão pode ficar sem esperança se ele tem um tesouro neste vaso de barro? E esse tesouro é o glorioso ministério do Espírito. E o ministério do Espírito está trabalhando em nós para nos convencer do pecado, para nos tornar pessoas quebrantadas, rendidas, para nos levar a uma experiência onde Cristo está sendo conformado em nós. Este é o ministério do Espírito. Agora avancemos, versículo 9. Perseguidos, aqui é o sentido de ser maltratado, sofrer perseguição, porém não desamparados ou não abandonados. É um termo que ocorre apenas aqui, essa palavra desamparados ocorre somente aqui em 2 Coríntios, mas eu quero fazer uma referência em Hebreus capítulo 13 e o versículo 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Avareza é um terrível pecado na nossa carne, é o desejo de ter mais. Talvez seja este o pecado que alimenta a egolatria.
Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, e nunca, jamais te abandonarei. Amém? Então, passando por esses pontos, vamos para mais um outro. Ele diz assim: abatidos. A palavra abatidos aqui significa lançar por terra. É um termo que também ocorre somente aqui, uma vez, nesta epístola. Lançar por terra. Aí o estado aqui é muito mais grave. Agora veja, porém não destruídos. Essa palavra destruídos, ela é muito interessante. Paulo usou mais 2 vezes essa palavra aqui nesta epístola. E significa entregue ao juízo, entregue à morte. Tem a ver com perder. Perder para o cristão é perder o reino. É perder no sentido mais profundo. Porém, nesse contexto aqui, o perder não é perder o reino, é perder tudo, é perder a salvação. Então vamos ver os 2 textos onde Paulo coloca esta palavra destruídos, segundo o texto grego. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz assim, 2 Coríntios 2,15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como os que se perdem. Então, como que Paulo coloca essa palavra nesse contexto, nós podemos aplicar aquilo que ele disse lá no versículo 9 do capítulo 4. Nós estamos abatidos, porém não estamos perdidos. Sabe o que ele quer dizer? Você está abatido, mas você não é um ímpio, que não tem nem salvação. Você pode estar abatido, mas você tem salvação. Você pode ser lançado por terra, mas você não vai cair no inferno. É isso que ele está dizendo. O outro texto está no capítulo 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. É para os que se perdem, que está encoberto. Aqui está mais uma vez, fazendo essa distinção. A palavra perdem aqui está relacionada a uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem esperança, uma pessoa condenada. Condenada. Agora vamos avançar para o versículo 10. E aqui eu preciso colocar alguns pontos interessantes para vocês. Levando sempre no corpo, na nossa carne, o morrer de Jesus. O que é esse morrer de Jesus? Aí está a grande explicação, irmãos. Esse morrer de Jesus é o significado de todo o sofrimento pelo qual passamos. Todas as perseguições, tudo que você vai ver aqui nos versículos 8 e 9, as tribulações, os apuros, está vendo aqui as perseguições, os abatimentos, quando você passa por todas essas experiências tristes da sua vida, sabe como Paulo chama isso? O morrer de Jesus. Nós estamos experimentando na nossa carne aquilo que o nosso Senhor suportou de maneira muito pior do que nós, mas os seus sofrimentos, embora sendo pior, o conduziu à glória. Os nossos sofrimentos também nos conduzirão à glória, irmãos. Imagine, se a vida cristã fosse este paraíso que muitos pregam. Vem para Jesus, seus problemas acabam. Quem queria sair desse mundo, irmãos? Quem não queria essa religião? O mundo todo converteria. E por que o mundo converteria? Porque o mundo reconheceu o que Jesus fez para poder perdoar os pecados. Não nos importamos com o que ele fez para perdoar os nossos pecados. Nós queremos aquilo que ele fez para aliviar as dores da nossa alma. Aí o evangelho seria um evangelho de emoções. Nosso espírito raquítico. E nós buscaríamos um evangelho hedonista. Um evangelho onde se busca o prazer e não relacionamento com Deus. Jesus não teve prazer nessa terra. Ou ele teve? Jesus não teve prazer. Ele não teve descanso. Porque esta terra, ela tem um principado. Ela está debaixo do juízo de Deus desde a queda. Essa terra está debaixo do juízo de Deus. Jesus não é o príncipe deste mundo. Mas um dia ele virá. Ele vai esmagar o príncipe deste mundo. Ele vai exaltar o seu nome.
Ele vai estabelecer o seu reino na terra. Ele vai reinar através de todos aqueles que levaram no seu corpo o morrer de Jesus. Sofrimentos, irmãos. Sofrimentos, a Bíblia vai falar tanto de sofrimento. Olha, Romanos 8, 18. Sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Anote esse texto aí, 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 13, vai falar também, vai fazer a relação entre sofrimento e glória. 1 Pedro 4, 13, coloca aí com esse texto de Romanos 8, 18, esses dois textos, sofrimento, glória. Nosso Senhor, Ele não sofreu. Quando diz assim, o morrer de Jesus, significa que agora, irmãos, nós entramos na mesma esfera, na mesma dimensão dos sofrimentos. Sofrimentos para nós têm causa, sofrimentos para nós têm propósito, e é isso que Paulo está dizendo, ele chama isso morrer de Jesus. Por favor, observe essa frase, para quê? Para quê? Ele vai usar mais uma vez, ele diz assim, para quê? Significa propósito, levando sempre no nosso corpo morrer. O que é o morrer de Jesus? Essas 4 palavras que ele usa, vai nos explicar sobre isso. Para quê? Está vendo aí? Tribulações, perplexidades, perseguições, abatimentos, tudo isso tem um para quê na nossa vida. Para quê também? Por que você sofre, irmão? Por que você está sendo tão atribulado? Por que você tem sofrido tantas angústias? Para que a vida de Cristo se manifeste na sua vida? Olha, não é para mim ser reprovado? Não. Não. Não é. Não é para você ser reprovado. É para que a vida de Cristo se manifeste na sua vida. Mas por que eu sofro tanto e não tenho sido reprovado? Porque você tem visto nos sofrimentos um Deus maldoso. Ah, eu nunca falei isso, irmão, mas já sentiu. Não, não sinto não, pior que você não sente nada. Não sente nada. Sofrimento para você é o quê? Aí você vai procurar, quando você não sente nada, aí você vai procurar remédio, aí você vai procurar um psicólogo, aí você vai ficar lamuriando. Não sente nada? Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Nós podemos sair hoje aqui desta reunião curados, irmãos. Nós podemos receber uma gloriosa visita do Senhor na nossa vida. E você vai chegar em casa, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dizer, Senhor, agora eu sei porque estou sofrendo. Não é só você que está sofrendo. Eu estou sofrendo. Todos aqui estamos sofrendo. E se eu contar minha luta para você, você vai achar graça. Você vai dizer, irmão, é só isso. Vou te contar a minha. E eu vou olhar a sua luta e falar, isso eu dava conta de passar. Mas a questão é que Deus nos dá a medida certa para cada um. O seu problema não serve para mim, é o meu que serve para mim. O seu problema é o seu problema. Não é verdade? Você senta com uma pessoa, ontem mesmo eu sentei com uma pessoa para orar com ela. Irmãos, o problema dela, eu não dava conta de caminhar 1 milha. Se fosse para mim viver aquele problema, eu sumia no mundo. Sumia, nunca mais voltava. Mas estava ali, aquele homem passando uma grande luta. O que eu posso fazer? Ter compaixão, orar para que o Senhor fortaleça ele. Ter fé, colocar meu ombro. Você tem que colocar seu ombro. Nós temos que parar, irmãos, de ficar no nosso mundo. Nós temos que exercer a misericórdia de Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós temos que ter compaixão, irmãos. Todas as pessoas sofrem. Se você sentar perto de uma pessoa e dizer assim, perguntar assim, qual que é o seu sofrimento? Ah, não tenho. Sai de perto dela. Sai de perto dela. Porque o povo de Deus está sendo pressionado por todos os lados para que a vida de Cristo manifeste. Um homem e uma mulher que tem passado por provações nessa esfera e tem experimentado isso de Cristo, tem uma vida rica para compartilhar. Então veja, para quê? Então somos entregues à morte. É uma outra maneira de descrever tribulações, perplexidade, perseguições, abatimentos. E o propósito é que a vida de Cristo se manifeste. Vamos lá, observe bem. Versículo 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Está vendo aqui, irmãos? Nós sofremos por causa de Jesus. E você está achando que você sofre
Por nada. Você sofre por causa de Jesus. Meu irmão, você pode não achar causa, mas a Bíblia não está mentindo. Você é filho de Deus, você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro de Deus. Você está sofrendo. Você diz, sim, mas eu sofro, minha vizinha também sofre, ela não é crente. Esquece sua vizinha, você ora por ela. Foque na sua vida. Olhe para a palavra de Deus. Tem uma causa, Satanás está te enganando. Ele está mantendo você no cativeiro, que ele quer te levar à depressão. Ele quer te colocar debaixo de uma culpa, de condenação, para destruir sua fé. Não é essa doença, não é esse problema que está te destruindo, é sua fé que está morrendo. Então, deixe Deus falar o seu coração. Olhe o que a Bíblia diz, e você vai sentir a sua fé revigorada. Você está sofrendo por causa de Jesus. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. Aí vem aquele outro, para quê? Para quê? Também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. O que quer dizer carne mortal aqui, irmãos? É o mesmo vaso de barro. Carne mortal é o mesmo que o vaso de barro. Deixe-me colocar tudo de maneira bem clara, bem fácil para você. Então, o que significa essa frase, carne mortal? Versículo 7, aqui do capítulo 4. Vasos de barro. Versículo 10, nosso corpo. Aí mais adiante, versículo 16, aqui desse capítulo 4, homem exterior. Está vendo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, o que é essa carne mortal? Casa terrestre. No versículo 2, tabernáculo do nosso corpo. Tudo isso, irmãos, é a palavra, é para definir essa frase, carne mortal, a nossa carne mortal. Ficou claro para você? Então o vaso de barro, é o nosso corpo, que está aqui no versículo 10, é o homem exterior, é a casa terrestre, é o tabernáculo. Tudo isso é essa carne mortal. Porque você pode ficar preso só em uma coisa, e não é tudo isso que ele está descrevendo. Então vamos mais. Vamos ler os versículos 12 a 14. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Tem muito para se dizer aqui, mas eu quero passar rapidamente por esses textos. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante as ações de graças, os louvores, a adoração, por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora aqui vamos parar. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, essa palavra que precisa ser examinada para não ser mal entendida, é desgastar. Porque as lutas, tribulações, as perseguições nos desgastam, irmãos. Desgasta os nossos afetos, desgasta a nossa fé, desgasta a nossa relação com Deus, desgasta a nossa relação conjugal, desgasta a nossa relação com a igreja. As lutas desgastam, nós ficamos de maneira pessoal desgastados. Aí ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, contudo, isso é importante, que agora ele vai tratar um outro elemento, que está intimamente ligado com tudo aqui, e é o ponto essencial do que nós precisamos estudar, nosso homem interior. Você tem um homem exterior, é onde você está sentindo o reflexo da dor, o reflexo das provações, é onde você sente essa carga que pesa, no seu corpo. Aí diz que existe não apenas um homem exterior, existe um homem interior. Esse homem se renova dia a dia. Como é possível isso, irmãos? Lembre-se, versículo 4. Temos, porém, este tesouro, que é o ministério do Espírito. E aonde esse ministério atua? Ele atua no nosso espírito. Nosso espírito. E é no nosso espírito, irmãos, que o Espírito Santo veio habitar para fazer essa grande obra. E é aqui que nós encontramos, irmãos, uma profunda e gloriosa experiência espiritual. Ele diz assim, se renova de dia em dia. Olha o que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação,
eu vou te fazer uma pergunta. A tribulação que você está passando é leve? Você vai dizer, não. Mas você já estudou as tribulações de Paulo? Já estudou? Será que tem alguém aqui entre nós que está passando pelo menos 10% de tudo que ele passou? Eu creio que não. E Paulo chama a nós, ele está falando da dele também. É como se ele colocasse todas as tribulações num nível só. Não tem nenhuma mais, nenhuma menos. Todas as tribulações são leves. Talvez Paulo, ou não, o Espírito Santo, através de Paulo, quisesse nos mostrar aquele glorioso texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Esse texto responde tudo isso, irmãos, porque é leve. E porque, sabe por que não está leve para você? É porque você está carregando tudo sozinho. Se você deixar que Cristo carregue por você. Mas como eu vou fazer isso? Entregue. Se a fé não for uma entrega, e se ela não encontrar descanso, ela não é fé. Eu vou repetir isso. Se a fé não for a nossa completa entrega, e nessa entrega nós não encontrarmos descanso, ela não é fé. Aí fica pesado. E nunca acaba. Nunca acaba. Já viu quando vem aqueles devoradores, aqueles gafanhotos que eles vêm em bando? É um problema acontecendo atrás do outro. É o carro que funde o motor. É o curto-circuito que dá e queima todos os aparelhos dentro de casa. Aí o filho leva uma picada do mosquito da dengue, vai para o hospital. Aí você pensa, meu Deus, o juízo final chegou na minha casa. Irmãos, Paulo chama isso leve. Nós passamos por isso, irmãos. Jesus não nos enganou e disse, no mundo tereis aflições. Então Paulo tem que explicar para nós, por que é leve? Irmãos, vamos entender aqui a mente do Espírito. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, aqui porque é leve, por causa do eterno peso de glória. A glória tem peso, as tribulações é leve. Quando você coloca a glória vindoura, que será nossa eternamente, com as tribulações que você passa em tão pouco tempo, você fala, a minha já dura 15 anos, irmão, você chama isso de pouco tempo, a eternidade não tem tempo. 15 anos na eternidade não é nada. 15 anos na eternidade nós não podemos nem chamar de milésimos de segundo, porque não representa nada. Você tem toda a eternidade para experimentar a glória, aquilo que nunca subiu à sua mente, em termos de beleza, em termos de gozo, em termos de riqueza, em termos de majestade. Nunca nossa mente consegue calcular isso. Então ele chama isso eterno peso de glória. Por isso que as nossas tribulações são tão pequenas diante da glória que Deus está preparando para nós. E não vamos desfrutar isso se não for através desse glorioso trabalho do ministério do Espírito. Ele usou coisas difíceis? Usou. Irmãos, talvez nós tivéssemos algumas ideias para dar para Deus, para tratar conosco. Então você diria assim, Senhor, não faz desse jeito não, faz daquela outra maneira. Não coloca esses problemas sobre a minha casa não, coloca na casa do meu tio, que aí eu vou sofrer com ele. Não, ele vai lá e coloca a espada para transpassar você diretamente. Ou então você fala, Senhor, não transpassa de uma vez não, vai devagar, um pouquinho hoje, um pouquinho no meio do ano, um pouquinho no final do ano. Não, ele faz tudo de uma vez. E até o final do ano você vai ter muitos cortes, você vai ter muitos esmagamentos, mas ele nunca vai te abandonar. Aqueles que já estão com ele, irmãos, desfrutando, podemos dizer assim, de uma pequena parte de toda esta glória, com certeza, irmãos, eles já estão, se podem, né? Se podem, e eu me atrevo a dizer isso, se eles podem adorar lá naquela glória, eu tenho certeza que eles não se lembram de nenhum dos problemas que passaram aqui, como nós nunca mais lembraremos, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então vamos terminar. A nossa leve e momentânea tribulação. Então, essa leve e momentânea tribulação é uma outra forma dele descrever tudo o que está nos versículos 8 e 9. Não esqueça isso.
É uma didática linda, irmãos, que tem aqui nessa porção. Então você vai ver que a leve e momentânea tribulação é o que ele chama ali de tribulações, de apuros, de perseguições, de abatimentos. Ele chama isso de leve e momentânea tribulação, mas é leve diante da glória, a qual nós teremos por herança eterna. Aí ele diz, não atentando nas coisas que se veem. É uma outra forma dele chamar a nossa atenção para as lutas, para as perseguições, para os abusos, as angústias, as tristezas, as lutas que nós passamos. Ele diz assim, essas coisas, você não deve colocar o seu coração, não atente para isso. Aí ele diz, mas nas que não se veem, essas que vocês estão vendo, essas lutas são momentâneas e temporais, mas a glória que está reservada para vocês é eterna. Aleluia, irmãos. Então você vê aqui, coisas que se veem, ele chama de leve e momentânea tribulação. Coisas que não se veem, ele chama de eterno peso de glória. Irmãos, que leitura maravilhosa é essa que nós fizemos nessa manhã. Isso aqui é um revigoramento para nós. Que o Senhor continue falando a todos vocês, vos abençoando com a sua palavra, olhando sempre para o Senhor, irmãos, porque nós temos tanto nele. E muitas vezes nós achamos que o Senhor esgotou a sua misericórdia, o seu amor, os seus cuidados. Ele é inesgotável, irmãos. É a nossa fé que está sofrendo um profundo abalo, esfriamento. Mas que a palavra de Deus nessa manhã renove a sua fé no Senhor. Que o Senhor nos ajude mais uma vez. Que Ele nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no grande e santo nome do Teu Filho Jesus, nós oramos aqui. Colocamos as nossas vidas nessa oração, debaixo da Tua palavra. Senhor, que o nosso coração se volte para esses textos, onde possamos colocar os nossos joelhos, o nosso rosto diante de Ti, Senhor, e pedir para o Senhor que a vida da Tua palavra seja o nosso alimento nesse dia. O alimento da nossa fé, que está tão abalada, está tão desgastada com as lutas que temos passado. Mas vem, Senhor, renova-nos. Renova-nos pela Tua palavra. Lava-nos pela Tua palavra. Refrigera-nos pela Tua palavra. Vivifica-nos pela Tua palavra. Aviva a nossa fé nesta manhã pelo trabalho da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém.